Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar bastante sobre a partida de amanhã, terceira fase da Copa do Brasil entre Operário e Vasco, né? O Vasco terá reforços importantes. Adson voltando, teremos também a volta do Tietê, né, que ficou fora aí durante um período, teremos a novidade no banco de reservas, que é o treinador interino Felipe Loureiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse jogo de amanhã. Vamos falar bastante também sobre a situação de treinador, né? O Vasco está buscando fechar a contratação do Fernando Diniz até sexta-feira, né? Porque já quer contar com o treinador para a partida contra o Palmeiras no final de semana. Mas parece que tem disputa, né? Parece que tem time do México tentando também a contratação do treinador Fernando Diniz. E vamos falar sobre o julgamento envolvendo ali, né, a disputa entre Vasco da Gama e 7777, né? Julgamento que estava marcado agora para o dia 7 de maio, porém tem mudança, tem alteração. Então a gente vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje também. Então já convido você a acompanhar, a assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, não perder nenhuma notícia. Fica também o convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né? Clica lá naquele botãozinho, vem fazer parte da nossa família. E quem puder colaborar, quem puder dar aquela ajuda para a gente, deixa o like no vídeo, né? Deixa aquele joinha, porque ajuda muito no crescimento e na divulgação aqui do nosso trabalho. Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre o jogo de amanhã, né, cara? Vasco e Operário, na verdade, Operário e Vasco, jogo fora de casa. O Vasco já chegou lá em Ponta Grossa, né? Já tá lá hospedado no hotel, se preparando para essa partida. O Vasco vai contar com dois reforços muito importantes, pelo menos na minha opinião, que são o Adson, que tá voltando, né? Ficou fora da última partida. Na verdade, três reforços, né? Lucas Piton também voltando, né? Que não jogou no último jogo. E o Tietê, que tá fora aí há 4 partidas, né? Teve um problema familiar, agora voltou, tá relacionado, vai pro jogo, pode ser titular, né? Pode começar a partida ali no meio de campo. E a novidade, que é o treinador, né? O treinador interino Felipe Loureiro, Felipe Maestro, que assume o comando na vaga do Carille, né? O Carille que foi demitido após a derrota para o Cruzeiro, né? O Felipe agora assume de forma interina a equipe do Vasco, né? Mas não acredito que o Felipe deve fazer grandes alterações, né? Acho que o Felipe vai manter ali o time base, né? Com o Léo Jardim no gol, na lateral direita o PH e na lateral esquerda Lucas Piton voltando ao time titular. A dupla de zaga deve ser normalmente João Vitor e o Lucas Freitas, lembrando que o Maurício Lemos segue fora, né? Segue ali no departamento médico com uma lesão na costela. Meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura jogando como primeiro volante. Como segundo homem de meio de campo a gente deve ter o Tietê ou o Jair, ou talvez até o Paulinho, não sabemos ainda, né? Meio de campo com o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho. E lá na frente, Ryan e Pablo Verratti. Na minha opinião, seria muito importante uma vitória do Vasco amanhã, cara. O Vasco vencendo amanhã, acho que dá uma recuperada, né, na moral, na autoestima, na confiança para a sequência agora do Vasco, né? O Vasco vai ter jogos complicados contra Palmeiras, no Mané Garrincha, depois vamos ter um jogo fora de casa pela Sul-Americana, então nada melhor do que vencer, jogando bem, conseguir aí uma vitória que já coloque o Vasco, né, garantido na próxima fase da Copa do Brasil, né, sem ter dor de cabeça para o jogo em São Januário. Quero saber sua opinião nos comentários aí. Você mudaria alguma coisa na escalação? Você faria alguma mudança grande? Entraria com Garré? Entraria com Lloyd Augusto? Deixa nos comentários para a gente poder saber aí o que você pensa sobre isso. Mudando de assunto agora, falar sobre treinador, né, cara? Porque o Vasco tá muito próximo de fechar com o Fernando Diniz. Porém, existe competição, cara. Parece que a equipe do São Luís do México também tá tentando, né? Parece que o São Luís do México fez uma proposta,
tá ali interessado no treinador, né? Teria ali gostado, né, da forma de trabalhar do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, que é um cara que tem passagem por seleção brasileira, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, então já tem um histórico, obviamente, né, vencedor na carreira, mas Fernando Diniz quer ficar no Rio de Janeiro, tem uma admiração pelo Vasco, gosta muito do Pedrinho, e a questão é o seguinte, o Vasco ele quer fechar essa contratação até sexta-feira, porque o Pedrinho já quer contar com o Fernando Diniz para o jogo contra o Palmeiras, né? Já quer ter o Fernando Diniz ali na beira do campo ou pelo menos ali no ambiente, junto com os jogadores ali, junto com a comissão técnica no hotel, participando ali, né? Obviamente da partida, né? Que vai ser um jogo complicado, um jogo que o Vasco é mandante, mas acontecerá no Mané Garrincha contra uma equipe do Palmeiras que hoje é um dos melhores times aí do futebol brasileiro. Então fiquem atentos, fiquem ligados que a qualquer momento o Vasco pode estar anunciando essa contratação, né? Como eu falei, dos nomes que temos no mercado hoje aí, Tite, Sampaoli, Fernando Diniz é o nome mais plausível, né? Pela questão financeira, pela questão também de conhecimento de elenco e pela proximidade, pelo carinho, né, que ele tem pelo Vasco e pela diretoria vascaína. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, né, nosso TikTok, que assim que a gente tiver qualquer novidade sobre essa contratação, sobre o anúncio oficial do Fernando Diniz como novo treinador do Vasco, a gente vai postar para vocês por lá nessas redes sociais. E agora falar um pouquinho sobre o julgamento envolvendo ali o controle, né, a administração da Vasco da Gama SAF. O julgamento estava marcado agora para o dia 7 de maio, acabou sendo adiado mais uma vez. Isso é bom, isso é ruim. Bom porque o Pedrinho continua no controle, né? Segue aí administrando, mas ruim porque essa enrolação segue, né, cara? Continua. A gente quer dar um ponto final nisso, a gente quer chegar aí, obviamente, num acordo. A gente quer que isso aí acabe de uma vez por todas, para que o Vasco possa ter autonomia para ser revendido, né? Possa ser repassado para um novo investidor, né? E esse fato aí de adiar, enrolar, isso acaba atrapalhando muito mesmo aí toda essa situação aí de um novo investidor comprar a Vasco da Gama SAF. Agora a gente vai falar sobre outros assuntos importantes, como por exemplo o prolongamento do contrato de Dimitri Payet. Pois é, Dimitri Payet teve seu contrato aí sendo prolongado com o Vasco, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre a situação da venda e da valorização do atacante Ryan, né? O Ryan que renovou o contrato com o Vasco, deve ser vendido no meio do ano, então a gente vai falar sobre esses dois assuntos, mas quem vai falar sobre esses dois assuntos é o nosso jornalista Thiago, então fica com a gente, deixa o like no vídeo e agora eu vou deixar com vocês o Thiago aqui para dar sequência no vídeo para vocês, valeu! Salve, salve família vascaína, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, cara, eu vou te passar aquele protocolo padrão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e compartilhar para todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para todos os seus amigos vascaínos, para também fazer parte da família que mais cresce no Brasil, que é a família Mário Coelho Vasco, beleza, rapaziada? E ó, aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, temos live pós-jogo, temos vídeos com convidados especiais, setoristas de outros clubes que o Vasco enfrentará. Então aqui a informação é sempre completa. Para você não perder nada disso, ativa o sininho e se inscreve no canal, beleza, rapaziada? E hoje, no vídeo da tarde de hoje, eu tenho um assunto para falar, eu tenho dois assuntos para falar relacionados a contrato, beleza, rapaziada? Um sobre o contrato de Dimitri Payet, que eu já tinha falado aqui em outro vídeo sobre a questão do contrato do Payet não acabar no dia em que realmente a gente pensava que acabaria. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu vou explicar quando chegar a hora. E também sobre a venda do Ryan, beleza, rapaziada? Porque o Vasco é um clube que depende muito da venda do Ryan e conta com isso. E, bom, certamente é o tipo de coisa que não vai demorar muito para acontecer, porque, querendo ou não, um jovem de 18 para 19 anos, muito valorizado, ainda mais agora com a conquista do Sul-Americano Sub-20. Então, a coisa ela não vai parar. Os valores não param de crescer, muito por isso o Vasco renovou o contrato com o atacante.
beleza? Então vamos começar falando sobre o nosso francês, um assunto mais simples aí e mais rápido, afinal a gente já tinha comentado sobre isso em outro vídeo. O Payet, ele teria ali no BID, né, no sistema da CBF de contratos, o seu contrato encerrando no dia 5 de maio, acho que vocês lembram muito bem. Só que hoje é dia 30, então amanhã, né, dia do jogo do Vasco, será dia 1º, entraremos em maio e faltariam 4 dias para o contrato do Payet acabar. Só que, não sei se vocês se lembram, teve toda uma questão que na época o BID não pôde colocar no sistema o contrato do Payet até o dia, não lembro exatamente se era 20 alguma coisa de julho ou 31 de julho, mas era em julho, isso eu me lembro, era no mês de julho que o contrato do Payet realmente acabava, mas ele não pôde ser colocado até essa data no bid da CBF, né? Então ficou essa questão por um tempo, meio que amornou ali o assunto, o Vasco não buscou o Payet para renovar o contrato, e a coisa deu uma amornada, e surgiu essa notícia sobre essa, como é que eu posso dizer, sobre essa troca na data, e agora se concretizou. O Vasco, não vou falar que o Vasco trocou, né, mas o sistema, o bid da CBF fez a troca da data do contrato do francês, que não é válido mais até o início de maio, e sim até o mês de julho desse ano. Então teremos o Payet ali por pouco mais de 2 meses. Enfim, quem gosta muito do futebol do francês aí vai ter um pouquinho mais de tempo para vê-lo jogar. Se ele conseguir voltar dessa lesão, espero que volte logo aí, pelo menos para a gente ter um encerramento digno do francês ali em São Januário. Lembrando que o Payet está envolvido também em outras questões, não tem só essa situação do contrato, de não renovação, de repente voltar a morar na França, não tem só isso acontecendo na vida do país. A gente sabe muito bem que ele está sendo acusado de algumas questões extracampo. Então a vida do nosso jogador está muito movimentada, está muito agitada, lidando com lesão, essa pequena renovação, né, de contrato que não é nada estável ainda, e toda essa situação sendo acusada aí pela sua ex-amante. Então, é isso, rapaziada. Provavelmente estaremos vendo o final de Dimitri Payet vestindo a camisa do Vasco. E agora a gente vai engatar aí no assunto, outro assunto contratual, mas dessa vez não tem nenhuma saída garantida, mas nós temos uma expectativa a gente sabe muito bem sobre essa expectativa, afinal, como disse um pouquinho mais cedo no vídeo aqui, é um jogador muito jovem, 18 para 19 anos, já está no profissional tem um tempo, mas constantemente convocado para as seleções de base. Isso, obviamente, valoriza o jogador, como ainda mais, né, jogando pela seleção brasileira, por mais que tenha tido alguns resultados negativos, é uma seleção que costuma vencer bastante no sub-20, então a conquista do Sul-Americano valorizou o Ryan, a renovação de contrato do Ryan foi uma estratégia para justamente ele sair do clube, foi algo muito parecido com o que aconteceu com o Andrei, não sei se vocês se lembram, mas o Andrei Santos fez uma grande Série B pelo Vasco, e ele já ia sair do Vasco, ele já queria sair para jogar num grande centro europeu, coisa que é muito parecida com o Ryan, só que o que diferencia é que o Ryan subiu mais cedo, o Ryan subiu com 16 anos, então teve mais tempo de profissional, por mais que tenha sido um tempo muito inconstante, ele teve mais tempo de profissional. E, enfim, desculpa, eu tava falando do Andrei, né? O Andrei renovou com o Vasco justamente para não sair de graça no meio do ano, que era o contrato dele, desculpa, ia até o final de 2022, se eu não me engano. O contrato dele ia até o final de 2022, e ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio de 2022. Situação extremamente semelhante à do Ryan. E para isso não acontecer e não dar lucro aos cofres do Vasco, clube que, segundo eles, né, tanto o Ryan quanto o André, eles são muito gratos, eles renovaram para que o Vasco ganhasse uma quantia em dinheiro e eles também fossem recompensados sendo vendidos para clubes europeus. O Ryan já teve propostas negadas pelo Vasco, inclusive o Marcelo Santana já falou que negou algumas propostas de 2 dígitos ali para manter o jogador, né? Então eles acharam mais justo manter o Ryan, acharam que eles poderiam
deixar o jogador um pouco mais tempo ali no clube para se desenvolver e de repente, obviamente, ganhar mais em cima do jogador também, para florescer, de repente engata um bom futebol ali nas competições internacionais e, obviamente, cada centavo importa. E, assim, os mais otimistas no Vasco da Gama dizem que o ideal seria essa proposta chegar aos 100 milhões. Não se sabe exatamente, o Vasco chuta ali um valor entre 40 e 100 milhões, é um valor muito amplo, muito especulativo, mas que provavelmente vai ser o valor que o Ryan vai ser vendido entre esses dois números aí, né? Pode ser qualquer outro, mas por que deve ser entre esses dois números? Porque o que o Vasco quer? O Vasco quer entre 40 e 100 milhões. 100 milhões seria, obviamente, o ideal. E 40 milhões, acredito que seria o valor mínimo aceitável pelo Ryan numa situação de, cara, temos que vendê-lo. A situação já está muito apertada, digamos assim. O jogador já está recebendo muitas sondagens. Afinal, o jogador também quer sair para a Europa. Então, eu acho que seria o valor mínimo aceitável ali pelo Vasco. Como disse, o Vasco depende desse valor para o balanço financeiro chegar a um equilíbrio, porque, obviamente, o Vasco não tem mais o aposta 777, aconteceu toda aquela questão, e nós temos um grande ativo no clube, um grande jogador aí que é promessa desde a base, então, obviamente, isso ajudaria muito com as receitas. E, enfim, a gente sabe que o esquema no Vasco é assim, já tem um tempo no associativo, a gente costuma vender os jogadores para conseguir entre aspas, se sustentar no ano seguinte. Talvez a situação não seja tão alarmante quanto nos outros anos, nos anos passados, mas ainda assim é visto como imediatista você vender um jogador que vai fazer 19 anos agora. Enfim, rapaziada, é isso. Esse é o assunto que eu queria tratar com vocês no vídeo de hoje. Essas são as notícias. Nós temos essas duas situações contratuais aí para ser resolvidas. Na verdade, uma já foi resolvida e a outra tá para ser resolvida, né? Afinal, o Ryan tá para ser vendido. A gente não sabe exatamente quando. A tendência é que seja no meio desse ano que vai abrir a janela. Lembrando que o Vasco tentou contratar um jogador do Sul-Americano Sub-20, Nascer Vila Real. A gente até comentou aqui nas nossas lives a apuração sobre o jogador. O Vasco tinha tratativas avançadas por ele, mas acabou melando a negociação. Enfim, mas muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima e tamo junto.